Estamos de volta com uma discussão sobre aquelas pequenas corrupções do dia a dia. No bloco anterior, eu deixei o cientista político Flávio Lúcio para explicar um pouquinho da experiência em sala de aula, porque quando se coloca o assunto corrupção em sala de aula, há um desdobramento, né? Há um pensamento que é necessário. Sim, eu aqui, antes de começar o programa, eu contei essa experiência para ressaltar, digamos assim, que muitas vezes essas campanhas, eu acho elogiável, essas campanhas que buscam fazer o convencimento da sociedade, mas eu acho que há um limite nisso tudo, que é o limite, digamos assim, das instituições. Eu acho que nós temos que apostar não nas pessoas, nós temos que apostar nas instituições. Então, nós não podemos ficar dependendo de cada indivíduo, da atitude que cada indivíduo vai ter nas circunstâncias com as quais ele se defronta. E alguns podem assumir uma postura, outros não. Né? Na política isso vai ser assim, no dia a dia. Então, nesse sentido, quando eu me refiro a apostar nas instituições, nós temos que ter instituições também transparentes, né? Ou seja, o Estado, na relação com o cidadão, ele tem que ser claro, né? E os indivíduos, cada indivíduo tem que não só imaginar-se que pode sofrer uma sanção, né, através de uma legislação, ou moralmente ele sofrer essa sanção moral da coletividade. Né? Porque são essas duas questões que, combinadas, vão produzir cidadãos que possam efetivamente evoluir. É a história de dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo. Sem... Também, exato. Né? Quer dizer, não é uma questão individual apenas. Claro que cada indivíduo é que toma as atitudes diante das circunstâncias. Mas eu acho que a sociedade existe com uma coletividade. Né? E na relação principalmente com o Estado, que é aquele ente que representa todo mundo, mais ainda. Então, quando eu me referi ao fato dos alunos, né, eu faço sempre essa pergunta, cada semestre, eu coloco a seguinte questão dos alunos. Imaginem vocês, se de repente cada um aqui tem a oportunidade de assumir uma prefeitura, vamos imaginar assim. Né? Qual seria a atitude de vocês, alunos? Vocês iriam agir corretamente? Vocês iriam colocar aquilo que é socialmente aceitável, aquilo que se imagina que seja a atitude correta de cada prefeito, né, por exemplo, ou vocês iriam aproveitar para beneficiar a família, tirar alguma vantagem que o cargo, nesse caso, permitiria? Eu coloco essa questão também. É importante para refletir. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente começa a parar para pensar. Isso, e abre-se um debate sobre isso, né, porque o que se vê muitas vezes é a condenação, né, muitas vezes retórica, da corrupção, de pessoas indignadas com a corrupção, no Congresso, na Petrobras, né, mas a rigor, e aí quando aí entra as pequenas corrupções, né, do dia a dia, mas também aquilo que, porque digamos, essa grande política, o poder, é algo muito distante do cidadão comum, em que ele não está ainda, ele não tem a dimensão do que se trata, né, assim, do ponto de vista da vivência dele. É bom a gente ressaltar aqui, Rodrigo, também, que a gente fala das pequenas corrupções não como uma forma de justificar a corrupção, e sim de refletir sobre como isso pode estar presente na nossa vida no dia a dia. Né? A gente tem um cuidado nessa campanha de fazer exatamente isso, né? Para que não fique, então todo mundo faz, eu faço, né? Também. Que esse é um problema, ou seja, muitas pessoas, essa expectativa de dizer, eu tenho meus direitos violados, né? Sempre, então eu também vou, né? Então a gente precisa um pouco se contrapor a esse processo. Eu concordo com o que o professor falou, a questão da corrupção ele é algo muito, muito complexo, né? E você vê o seguinte, a energia que move a corrupção, que é por isso que eu digo que há uma propensão do ser humano, o ser humano, naturalmente, ele quer o melhor para ele, né? É claro que cada ser humano quer cada vez evoluir e querer o melhor para você, pessoalmente. Agora, quando a gente vive em sociedade, a sociedade, ela cria mecanismos, cria regras para dizer, olha, o seu limite é esse aqui. Por quê? Porque na hora que eu passo desse limite, eu começo a prejudicar outra pessoa ou outros. E como é que você dá esse limite? Então você tem que, institucionalmente, você ter instituições
que detectem os desvios, né? Que criem mecanismos de controle que impeçam isso, que punam aqueles atores da sociedade que extrapolem aquelas regras. Você também tem essa questão da sanção moral, como o professor Flávio falou, né? De você dizer, as pessoas não podem dizer, todo mundo faz, então é isso mesmo, né? Então você tem que começar a dizer, tem que brigar contra a maré. Tem que dizer, olha, isso não está legal, sinalizar às vezes para um amigo que está fazendo aquilo de forma automática, né? E não está percebendo que naquele momento ele está cumprindo, estabelecendo uma certa regra. E é importante que as pessoas, e aí individualmente, o que é que a gente pode fazer? Criar esse pensamento de que eu preciso dar esse contributo para a minha sociedade, que é o quê? Que eu vou fazer esse exercício revolucionário de cidadania. Que em princípio, quando a gente começa a se impor contra atos como esse, a gente vai ver outras pessoas que ainda vão estar fazendo como a gente fazia, se a gente toma uma atitude dessa, e vai se sentir na desvantagem porque tem alguém tirando vantagem. Aí tem que brigar em cima disso. Mas assim, mais do que ter o medo de ser punido, né, Rodrigo, é preciso que a gente encare, vou chamar assim, o prazer de cumprir as regras da sociedade. Por quê? Porque é óbvio que quando você tem pessoas não cumprindo e você cumpre a regra, você acaba sendo prejudicado em algum momento. Mas você diz, olha, se eu não furo a fila, é óbvio que eu vou chegar depois de quem fura a fila. Mas eu tenho que dizer, olha, eu sinto prazer em dar minha contribuição para a sociedade em cumprindo aquelas regras, de não furar a fila, de não pagar a multa, o guarda. Então são movimentos institucionais da sociedade e individual que podem ir contra essa corrente e quebrar um pouco essa, digamos assim, essa situação que nós estamos hoje. Como é que se combate a corrupção na política? Porque quando o negócio está institucionalizado, a gente começa a achar que quem entra na política tem que dançar uma música, porque senão ele fica travado, ele não consegue fazer nada. Essa é a impressão que a gente tem mesmo? Acho que é preciso pensar o seguinte, quer dizer, a política, uma sociedade como a nossa, e uma economia do tamanho que o Brasil se transformou, né? Com um Estado que arrecada algo em torno de 3 trilhões, 4 trilhões de reais por ano, não é? Desculpe, estou me referindo ao PIB, né? Então algo em torno de 1,5 trilhão de reais que o Brasil arrecada. E lembrando um aspecto importante, que essa arrecadação considera uma sonegação que vai de 50% em relação ao 50%. Acho que esses os dados, a CGU certamente tem dados sobre essas questões, mas o governo calcula que 50% dos impostos no país são sonegados. Então, isso você já parte de um pressuposto, da base da arrecadação do país, veja bem, quem é que é capaz de sonegar? Não é o trabalhador comum, não é a dona de casa, não é o indivíduo que está trabalhando, lutando para sobreviver. Quem tem condição de sonegar no país são os empresários. Então, você já parte desse elemento. Né? O segundo, se você observar bem esse debate que nós estamos tendo, que o Brasil está vivendo sobre corrupção no Brasil, os empresários normalmente se colocam, por exemplo, como vítimas da corrupção. Eles são extorquidos e tal. Eles nunca aparecem como os beneficiários da corrupção. Uhum. Porque é claro que a relação entre empresários e o setor público, aqueles empresários que têm negócios com o setor público, né, e nós estamos vendo aí na Operação Lava Jato, está se desvendando os meandros da corrupção no Brasil, os meandros que envolvem interesses, de um lado, das grandes empresas, que são aquelas que financiam as campanhas eleitorais no país, e os partidos políticos de outro lado. Né? Então, nesses dois polos, a corrupção passa, a grande corrupção que nós estamos, infelizmente, tomando conhecimento. Infelizmente, eu acho que acho que bom. Por um lado, a gente tomando conhecimento, a gente consegue identificar, né? Consegue avançar. E aí entra no aspecto que você perguntou, quer dizer, como buscar solucionar essa problemática. Em primeiro lugar, eu acho que é tornar radical a transparência pública. Quer dizer, que os governos, nos 3 níveis,
que haja isso é uma legislação rígida em relação a exigir que os prefeitos, que os governadores, que os presidentes, que o judiciário, principalmente, que é um dos poderes menos transparentes da República, possam tornar público, publicizar suas atitudes. E, de outro lado, permitir com isso que os cidadãos participem disso, que a população, que a sociedade faça o acompanhamento. Porque exatamente por que isso acontece? Por que esses escândalos de corrupção se repetem no Brasil? Porque não há transparência, porque não há mecanismos da sociedade de acompanhar esse tipo de coisa. E para concluir, acho que um aspecto importante, que infelizmente, pelo menos nessa eleição, isso vai prevalecer, que é o fim do financiamento empresarial de campanha. Eu acho que é inaceitável, né, que se continue, que empresas que tenham interesses, que tenham negócios com o Estado, continuem a financiar campanhas em todos os níveis de políticos que vão... Se financia, tem algum interesse. Tem algum interesse. Nenhum empresário faz doação desse tipo por questões ideológicas ou programáticas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, no último bloco dessa discussão, nós vamos falar do aplicativo que foi lançado por um grupo paraibano, que inclusive foi premiado pelo Ministério da Justiça. E a gente vai discutir como funcionam as coisas fora do Brasil e algumas notícias da internet. Nós voltamos já.